cobertura do 11º Congresso Nacional da FENAM e eu converso agora com o deputado federal Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, que foi um dos palestrantes do evento. Deputado, o senhor mencionou a MP 568, editada agora em 2012. Qual a sua opinião sobre a medida? Ela retrata exatamente o descaso, a falta de planejamento, a falta de cuidado e a completa dissonância do governo com aquilo que a sociedade quer. Qualquer pesquisa de Manaus a Porto Alegre aponta a saúde como a política social que deveria ser priorizada pelo governo. No momento em que o governo abaixa e dá incentivos para motocicletas, carros, para aquecer a economia e elevar o número de trauma, lotar os CTIs, nesse momento ela faz uma medida provisória atendendo a 26 carreiras, em que a carreira do médico é a única que tem o seu salário reduzido. É uma vergonha, é cínica, é míope, completamente desconectada da sociedade, eu não digo nem da classe médica, mas da sociedade como um todo, é um descaso com as políticas sociais. No ano passado deram de incentivos 170 bilhões de reais, o orçamento da saúde foi 70, somando saúde, educação e assistência social, não chega aos incentivos que foram dados. Portanto, é uma medida que merece toda a indignação. E eu acredito que a Câmara dos Deputados vai modificar. Eu entrei com a emenda supressiva para anular completamente esse texto. Aprovamos a audiência pública com a presença da ministra Miriam Belchior, porque dizem que é do planejamento que surgiu essa medida provisória, então ela terá que dar as explicações o que é que o governo pretende com esta medida provisória, porque numa primeira análise ela não vai em direção ao que o povo quer, que é investimentos em seguridade social e principalmente investimentos na saúde. Certo, outra proposta do governo é facilitar a revalidação de diplomas de médicos que se formam fora do Brasil. Como é que fica a qualidade da assistência à população se essa proposta for aprovada? Veja bem, o governo fala que existem poucos médicos no Brasil, que existe 1,9 médicos para 100 mil, um número geral. Acontece que o problema não é o número absoluto, é a falta de uma carreira de Estado, é a falta de políticas que induzem os médicos a irem trabalhar no serviço público. O Rio de Janeiro é a cidade que tem a maior concentração de médicos por habitantes, ultrapassa a 4 por 100 mil. Ou seja, se fosse apenas para tratar desse quantitativo, ela não surtiria absolutamente nenhum tipo de resultado, a não ser um resultado para a plateia, jogar para a plateia, jogar para a opinião pública. Começaram a plantar editoriais em jornais, em revistas, dizendo que o problema da saúde é a falta de médicos. E com isso querem legalizar um absurdo que é trazer uma coisa que nenhum país do mundo faz, que é admitir médicos para cuidar da saúde das crianças, dos idosos, das mulheres, das gestantes, sem o devido cuidado na avaliação do currículo, da carga horária. Um médico no Brasil leva quase 8 mil horas para ser capacitado, mais de 7 mil horas. Nós sabemos que tem países que com 2 mil horas, que aqui no Brasil é quase que um curso de 1 ano e meio, 2 anos, você já tem diploma em outros países. Enfim, um pensamento do governo que eu acho que eles estão repensando, porque nós fomos muito duros com as colocações contrárias, mas causa uma preocupação muito grande. Por exemplo, será que essa MP 568 não é só para colocar um obstáculo, um bode na sala, como a gente diz, e depois retirar e entrar com esta outra proposta? Nós solicitamos ao ministro da Saúde que não entre para a história como aquele que será responsável pelos inúmeros erros médicos que ocorrerão com essa abertura desenfreada para trabalhadores na área da saúde. Se existe a necessidade de aumentar o efetivo médico, existe também de quadruplicar a capacidade instalada da saúde. Um médico solicita exames, o médico vai atrás do diagnóstico. Nós temos uma carga de doenças muito grande pressionando. Nós temos a alta tecnologia,
na UTI neonatal convivendo com a dengue, com a malária, que são doenças negligenciadas. Nós temos uma geração de meia-idade, homens, com a violência externa, as causas externas, acidentes de trânsito, homicídios, violência intradomiciliar, epidêmica dentro do país. Nós temos um pessoal de 40 a 60 anos tendo infarto agudo do miocárdio, obeso, hipertenso. E nós temos uma população que rapidamente vai indo para um processo de envelhecimento e que inverte a pirâmide etária. Não há uma discussão sobre como enfrentar de uma maneira sustentável e no tempo, né? O governo sempre faz medidas pontuais, jogando para a opinião pública. Certo, uma proposta que é de bastante interesse dos médicos é o piso salarial no setor privado da categoria. Essa proposta está parada há bastante tempo no Congresso. O que pode ser feito para que ela retorne à pauta de votação? Pressão. Eu costumo dizer que o Congresso, os deputados e o governo é igual feijão. Só funciona na pressão. Se não fizer pressão, o médico tem que ter o seu deputado. O palco de discussão dessas questões é o Congresso Nacional, é o Senado da República. Cada parlamentar sabe que o seu mandato, o seu voto, o seu comportamento, ele tem que sentir que ele é fiscalizado, que esse projeto é um projeto prioritário, que precisa ir à votação. Então, quem é o relator? Aonde está? Em que comissão está? Por que não sai? Fazer pressão legítima, esta pressão é legítima no Estado democrático, para que aqueles que fazem do lobby financeiro, do financiamento das campanhas, tenham que aparecer, tenham que colocar a sua cara, porque esse inimigo invisível, né, a quem não interessa o piso, deve ter um componente de pessoas que não têm interesse. Essas pessoas estão muito confortáveis, porque elas conseguem, com 1 ou 2 pessoas, frear o anseio de 300, 400 mil, por falta de organização de uma estratégia de comunicação, de prazo, né, de fim dessa tolerância, dessa leniência para com as possíveis conquistas da categoria. Lembrar que não é uma luta isolada da categoria médica, é uma luta dos trabalhadores da saúde. Nós temos o piso nacional dos agentes comunitários, eles estão deitados no chão do Congresso, estão fazendo lá peregrinação por 2 salários mínimos. Nós temos a luta dos pisos da nutrição, da fisioterapia, da enfermagem, dos médicos, enfim, todas as categorias dos trabalhadores de saúde. Talvez se não tivéssemos uma luta tão fragmentada e pudéssemos fazer uma luta de todas as categorias, eu acredito que nós conseguiríamos colocar uma pressão maior dentro daquele Congresso Nacional. É importante que tenhamos uma agenda positiva da área da saúde. O mais importante é que saibamos quem são, contra quem lutamos, quem são os inimigos invisíveis. E que o governo da presidente Dilma, do PT, que sempre fez discurso em praça pública por políticas sociais, principalmente a política de saúde, deixe de ser um governo tão omisso e tão inerte nas questões de saúde. O povo está sofrendo e o povo tem que ser o grande parceiro da categoria médica nessa luta. Ele tem que entender que existe um ente da federação que de cada R$100 de impostos que nós pagamos, 70 vão para as mãos do governo federal e que este governo federal é o que menos investe proporcionalmente às suas receitas em saúde. Ou se coloca a saúde dentro da agenda política para que o governo entenda que a sociedade precisa do SUS forte, ou as privatizações, os vínculos precários, as medidas provisórias como essa 568 cínica e debochada serão cada vez mais frequentes num sistema que luta desesperadamente para se tornar uma realidade boa, porque uma realidade ruim ele já é. Tá ok, e lembrando que todos os detalhes do 11º Congresso Nacional da FENAM você encontra no site que aparece no seu vídeo.